Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vim aqui pra contar como foi o meu 2025 pra vocês. Todo ano eu faço esse tipo de vídeo contando como foi o meu ano, contando tudo que eu conquistei, tudo que eu passei no ano, pra lá na frente eu ver a minha trajetória e o tanto que eu tô amadurecendo como pessoa e tudo que eu passei. Enfim, hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu 2025. No início do ano, pra mim, foi bem difícil, foi bem complicado, porque eu recém tinha terminado ciclos com uma pessoa que eu tava ficando. E 2024 eu passei praticamente o ano inteiro ficando com essa pessoa, só com a pessoa. E tipo, eu tava muito na casa dela, ela vinha muito pra cá, e acabou que eu achei que ia dar namoro, mas não deu. Aí a gente passou o ano novo juntos, a gente passou janeiro juntos, que a gente tirou férias no mesmo mês e a gente passou praticamente o mês inteiro na praia. E aí depois disso a gente terminou tudo e eu fiquei muito chateada, porque depois eu descobri que ele tava ficando com outra pessoa, a gente terminou tudo e daí, tipo, não teve um tempo, sabe? Não teve nenhum tempo e ele já começou a ficar com outra pessoa depois de ter terminado comigo. E eu achei isso bem, sabe? Bem merda. E eu fiquei bem chateada porque eu gostava muito dele. Tive que ir na terapia, fiz uma sessão na terapia por conta disso, porque eu não tava sabendo lidar com esse sentimento que eu tava de angústia, de tudo, sabe? Eu tava lidando com muitos sentimentos. E aí, em fevereiro, teve o carnaval e eu fui com as minhas amigas no carnaval, lá na praia também. E aí, tipo, eu não conseguia aproveitar tanto por conta disso que eu tava lidando com muita coisa, minha cabeça tava a milhão, eu tava muito chateada. Aí eu cheguei a discutir com uma amiga minha, porque eu tava muito chata, eu realmente tava chata, tava insuportável, porque eu tava muito ansiosa, a minha ansiedade tava a milhão, e acabou que eu não conseguia aproveitar nada quase o carnaval. E eu tava chata, e daí eu discuti com a minha amiga por conta disso, que ela disse que eu tava muito chata, e eu realmente tava. Aí tá, fui na psicóloga, e daí depois que eu saí da psicóloga eu falei, eu vou parar de ficar maluca, eu tenho que parar com isso, né? Aí eu botei isso na minha cabeça, que eu tinha que viver minha vida, e daí acabou que eu segui minha vida. Segui minha vida, claro, eu sentia bastante falta dele no início, mas segui minha vida. E daí eu tava terminando de fazer meu curso de jovem aprendiz, e daí eu terminei, só que antes de eu terminar, aí eu conheci outra pessoa do mercado, e que eu tava trabalhando, né? Conheci outra pessoa do mercado e comecei a ter um relacionamento também com essa pessoa. E daí eu comecei a namorar, realmente, comecei a namorar com essa pessoa, a gente começou a ficar sério, e daí depois a gente começou a namorar, só que eu descobri que eu fui corna pela ex-namorada dele, porque a ex-namorada dele me chamou e disse que eu estava sendo corna, que ele tava ficando com ela e que né, eles estavam há um tempinho juntos. E eu falei, beleza. Mas mesmo assim, eu aceitei isso e eu falei pra ele, olha só, eu vou te perdoar, só que tu não faz mais isso. E aí, né, porque eu gostava dele, só que aí depois ele começou a ratear de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e acabou que a gente terminou, né. Ele terminou o relacionamento, eu acho que ele viu que ele tava rateando tanto comigo que ele terminou comigo. E daí quando ele terminou comigo, assim, eu só peguei minhas coisas da casa dele e fui embora. E no mesmo dia saí. Saí com as minhas amigas, disse que eu tava solteira. E foi bom, e foi bom. E, tipo, eu não fiquei tão sentida quando a gente terminou, eu e ele, que nem o... Não fiquei tão sentida que nem o outro no início, porque, tipo, o do início a gente terminou porque realmente não tava dando certo, a gente não tava se encaixando. E daí a gente terminou tudo, assim, sabe? A gente entrou numa... A gente entrou... Eu esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, a gente foi e decidiu. A gente entrou numa decisão que não ia dar certo e a gente terminou tudo. Fiquei chateada, mas tudo bem, né? Fiquei muito chateada mesmo. Mas aí, esse daí ele me traiu bastante, ele me traiu muito. E ele me fez bastante mal, assim. Que aí quando ele terminou comigo, eu não senti tanto.
porque por causa de tantas rateadas que ele já tinha dado comigo, acabou que eu perdi o brilho que eu tinha por ele. Tipo, o carinho, consideração que eu tinha por ele, o brilho que eu tinha, assim, que eu via ele como a pessoa mais maravilhosa do mundo, eu perdi. Eu perdi por conta dessas coisas que ele fez comigo. Que ele era muito manipulador, ele era ridículo, ele era ridículo. E daí acabou que quando ele terminou comigo, eu só peguei as coisas da casa dele, peguei minhas coisas da casa dele e falei, tá, tô indo embora. Um beijo, boa sorte pra ti, e é isso aí. E daí, beleza, vida que segue, não vi mais ele. E isso foi na metade do ano, né? Isso foi na metade do ano. Aí eu terminei meu curso de jovem aprendiz. Tipo, eu comecei a ficar com ele quando tava terminando meu curso. Terminei meu curso, aí a gente começou a namorar. E deu toda essa confusão aí, dele me trair e tudo mais. Comecei também a estudar, né? Que eu comecei a fazer o EJA do ensino médio, que eu tinha rodado 2 anos. Aí, ano retrasado, em 2024, eu fiz todo o ano, né? Como eu era menor de idade, eu não ia conseguir fazer o EJA, mas eu queria muito fazer. Aí eu esperei eu fazer 18 anos pra aí conseguir fazer o EJA. Aí eu fiz 18 anos e em 2025 consegui fazer o EJA do segundo e do terceiro. Que aí, no caso, eu ia terminar um ano e em 2 anos, entendeu? Tipo, eu ia terminar os meus 2 anos que eu perdi em um ano. Que era 6 meses do segundo e 6 meses do terceiro. Aí, beleza. Tava fazendo a escola e tudo mais. Teve um dia até que eu tava na escola e a ex-namorada dele mandou uma mensagem, né? Que acho que foi esse... Foi esse dia que ela me mandou mensagem. Não me lembro. Mas, enfim. Não, acho que foi esse dia. Ela disse que ele tava mandando mensagem pra ela e tal, e mandou os prints. E daí eu fui no mesmo dia, liguei pra ele, não, mandei mensagem pra ele e falei, ó, tá tudo acabado. Tá tudo acabado, bloqueei ele em tudo. Ele começou a me ligar, e isso eu tava na escola, de noite, porque eu tava estudando de noite, que aí, né, eu tinha trabalho de dia, trabalhava de dia, e estudava de noite. Que meu trabalho era literalmente do lado da minha escola. Aí tá. Eu liguei pra ele e tal, falei, não quero mais nada. E daí, no mesmo dia, ele foi na escola. Eu tava na escola, e daí ele parou tudo que ele tava fazendo pra ir lá na escola me incomodar. E daí ele foi, tentou contar o que tava acontecendo, não sei o que, e disse que era mentira, não sei o que lá. E eu falei, tá. Aí eu dei um tempo, assim, de ficar com ele, depois perdoei ele dessa merda aí que ele fez comigo. Mas, enfim. Aí tá, beleza, a gente terminou depois. A gente terminou. E eu também saí do Jovem Aprendiz, né? Terminei meu curso do Jovem Aprendiz. E depois comecei a trabalhar em outro lugar, lá em Porto Alegre. Comecei a trabalhar em Porto Alegre, na CES Brasil, como operadora de caixa. E foi, assim, um trabalho muito bom, porque eu adorei. Eu gostei muito de trabalhar de operadora, que era uma coisa diferente. Claro, tem que ter muita responsabilidade, porque tu tá mexendo com dinheiro. E eu gostei muito de trabalhar mesmo, como operadora. Só que acabou que não deu muito certo, porque o mercado em si era muita confusão. As fiscais roubavam meu caixa, roubavam o caixa de todo mundo lá, só que elas faziam isso bem discretamente, sabe? Aí tinha umas que aceitava que faltava dinheiro no caixa dela, só que eu não aceitei. Eu não aceitei, não. Aí sempre eu ia lá, reclamava e tal, só que acabou que nunca faziam nada. Então, sabe, eles estavam meio que nem aí, não faziam nada e também, tipo, aí acabou que isso tava me cansando muito, porque eu acordava cedo de casa, eu acordava quase 5 horas da manhã, porque eu tinha que estar lá 7h20 da manhã. Aí eu acordava quase 5 horas da manhã pra me arrumar, pra pegar o ônibus, pra ir lá. E daí, aí ficar nessa palhaçada, sabe, de ficarem roubando dinheiro dos outros, assim, na minha frente. Aí eu falei, não. Aí saí de lá, né, infelizmente, porque eu gostava muito do trabalho. Infelizmente não deu certo, porque eu gostava muito do trabalho, de trabalhar como operadora, e o dinheiro era muito bom, o salário era muito bom, não tenho o que reclamar do salário, só que eles eram uma merda, sabe? As pessoas que trabalhavam lá eram sabe? Não tem onde cair morta. Aí, beleza. Peguei e saí de lá. Aí, nisso, eu fiquei um tempão sem trabalhar, um tempão. E daí eu comecei a sair bastante. Eu saía quarta, sexta, sábado e domingo, porque daí como eu não tava trabalhando, e aí eu comecei a fazer trabalho free, que a minha amiga me indicou, ela viu que eu não tava conseguindo pegar em trabalho nenhum,
E ela começou a me indicar pra trabalho free. Ela falou, ah, não, todo domingo, a maioria dos domingos eu trabalho em trabalho free, né? Que aí é de fiscal de prova. Que aí, no caso, tipo, fiscal de prova é, tipo, tu dá as provas pras pessoas fazerem lá nos concursos, né? As pessoas vão lá, fazem a prova e tu fica olhando. Tu dá a prova pra elas, organiza tudo direitinho e fica olhando elas lá fazerem a prova pra não colar. E é muito fácil, tipo, super fácil, bem tranquilo. E daí ela foi e falou, ah, não, eu faço concurso e tal, faço esses trabalhos free domingo. E eu falei, beleza, me indica. E aí comecei a fazer esses trabalhos free domingo enquanto eu não tava fazendo nada, não tava trabalhando, não tava achando trabalho. Comecei a fazer os trabalhos free. E daí eu saía muito, 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 muito. E a minha prima me convidava pra sair também. E daí acabou que nessas saídas aí eu conheci outra pessoa, né? E eu conheci outra pessoa. Só que essa pessoa, ela tava meio que... Ela tava namorando. Essa pessoa, ela tava namorando. Só que, tipo, beleza. Tipo, não era... A gente conheceu essa pessoa entre um grupo de amigos. Que foi bem... Foi muito assim, do nada, assim, o jeito que a gente se conheceu, todo mundo. Tipo, a gente sempre frequentava a mesma festa. Só que a gente nunca chegou a trocar ideia nem nada. Eu e minha prima, né, a gente sempre ia pra essa festa e eles também. Só que a gente nunca chegou a se falar, nem nada do tipo. E aí teve um dia que essa festa fechou por conta das polícia. Que deu alguma coisa lá e a polícia falou pra fechar a festa. E aí fecharam a festa. E aí eu e a minha prima, a gente foi pra outro lugar e essas mesmas pessoas foram pra esse mesmo lugar. E acabou que a gente tudo se entrombou e começamos a ser tudo amigo. E foi muito legal, foi muito legal. E daí fui conhecer essa pessoa que tava namorando. Aí, beleza. Aí depois de um tempinho, assim, ela foi, terminou o namoro dela. E daí a gente começou a ficar, né? A gente começou a ficar. E daí a gente saía, tipo, todo final de semana juntos. A gente saía pra essa festa. E saía todo mundo. Saía minha prima, saía os amigos dele, que era o nosso grupo de amigos. Que aí a gente tudo se informou. E aí todo mundo começou a ser amigo. E aí quando vê... a gente começou a ficar sériozinho. Aí no ano novo, né, desse ano, ele me pediu namoro. Gente, muito lindo, sério. Olha. E, tipo, foi muito rápido. A gente começou a ficar, a gente se conheceu em um mês. Depois, no segundo mês, a gente começou a ficar. E depois, no terceiro mês, que foi o mês do ano novo, ele me pediu namoro. E foi muito rápido mesmo. E eu fiquei, tá. Só que, tipo, era uma coisa, assim, surreal. Porque eu e essa pessoa, tipo, eu sou literalmente ele menina, e ele sou eu menino. Ai, merda, confundi. Ele sou eu menina, e eu sou ele menino, entendeu? Tipo, ele é minha versão menino, ele é minha versão menino, e eu sou a versão menina dele. Porque a gente combina muito e a gente tem os mesmos pensamentos e tudo mais. E eu achei isso surreal. E daí deu tão certo que eu tô namorando com ele. E eu achei isso muito fofo, porque tá sendo uma experiência surreal, assim, sabe? Porque eu nunca tive aliança na minha vida. Entre as 3 pessoas que eu me relacionei sério, as 3 nunca sequer me deram uma aliança, ou sei lá, sabe, assumiram realmente um compromisso sério comigo. Nunca. E daí, ele fez questão de me dar uma aliança, fez questão de assumir um compromisso comigo. E tá sendo uma maravilha, tipo, tá sendo incrível isso. Aí a gente foi, botou nossos nomes aqui, né, na aliança, tipo, aqui dentro. E a data do dia do namoro, que foi dia 1/1 de 2026. E, tipo, a aliança é muito linda, muito delicada. Ela tem uma pedrinha até aqui, ó. Aí, tipo, tá sendo surreal isso.
de verdade. Tipo, eu nunca pensei que eu realmente daria certo com uma pessoa e eu nunca achei que eu ia encontrar uma pessoa tão parecida comigo. E ele, assim, é literalmente a minha cópia. E tá sendo incrível namorar com uma pessoa que realmente faz questão de estar comigo. Porque a maioria nunca fez questão de nada mesmo. E ele fez questão, tipo, sabe, em 3 meses que a gente se conheceu, ele já me pediu em namoro. E isso foi surreal. E, e eu acho que foi meio isso, foi um resumão, assim, do que aconteceu do meu 2025. Eu consegui comprar o meu iPhone, graças a Deus, que eu falei, acho que em 2024, que eu queria muito conquistar o meu iPhone, e eu consegui conquistar meu iPhone. A carteira de motorista não consegui conquistar ainda, mas esse ano vou lutar, esse 2026 eu vou lutar pra isso acontecer. E, tipo, agora a gente, como eu tô namorando e a gente também, né, a gente quer uma coisa mais séria, um compromisso sério de verdade, aí eu quero ver se a gente não consegue comprar um carro esse ano. Porque, tipo, eu já tinha metas de ter uma casa com uma pessoa, de ter uma família. O meu sonho sempre foi ter uma família, tipo, me casar e ter os meus filhos, a minha família. Isso sempre foi o meu sonho. Só que eu deixava ele bem guardadinho, assim, no cantinho, porque eu, na minha cabeça eu nunca ia achar uma pessoa que se encaixasse tão bem comigo, igual eu encontrei agora, né? Igual eu tô ficando agora com essa pessoa. E daí, tipo, como eu achava que isso era meio impossível de acontecer, aí agora como agora eu conheci a pessoa certa, né? Agora que eu conheci a pessoa certa, aí as minhas metas são outras. Tipo, eu tinha metas totalmente diferentes pra esse ano, só que agora, como eu estou num relacionamento sério, com a pessoa certa, aí agora, aí agora as minhas metas são, né, ter uma casa esse ano, né, pra gente poder morar junto, ter o nosso carro, e se tudo der certo, a gente vai ter tudo isso no final do ano. E eu espero que sim, se Deus quiser, a gente vai ter esse final do ano. E é basicamente isso, gente. Ano passado conquistei meu celular, que era o que eu queria. Eu botei uma pedrinha no dente aqui também, olha. Eu queria muito essa pedrinha ano passado. Eu botei mais piercing também no rosto, porque me deu a louca. Depois que eu terminei o meu namoro, eu falei, vou colocar piercing. E aí eu coloquei. E eu também já tava querendo colocar piercing na boca. Fiz tatuagem. Opa, errei o braço. Fiz tatuagens também. Aqui também, olha. Que é 1997, que é o ano que a minha mãe e meu pai nasceram. Que eles nasceram no mesmo ano. Aí eu já fiz a tatuagem pra eles. Meu quarto também, gente, olha. No início de 2025, se eu não me engano, meu quarto não tinha nada. No início de 2025, meu quarto não tinha nada. Tava tudo pra arrumar ainda, lembra? Tava tudo pra arrumar. Eu tinha recém terminado de arrumar, assim, o piso do meu quarto. Que eu mudei todo o meu quarto. Eu mudei piso, mudei parede, tudo. Aí agora, meu quarto tá pronto, né? Graças a Deus. Meu roupeiro tá ali, tá tudo, minhas coisas aqui, minhas roupas aqui. Que antes não tava, né, minhas roupas. Que a gente recém tinha montado o roupeiro, minhas roupas tava tudo na sala, bagunçado. Aí agora minhas roupas tá tudo aqui organizadinho. Tá tudo uma maravilha, gente. Meu quarto tá incrível. Tudo que eu queria era botar uma luz de LED ainda, né, no meu quarto, mas isso aí eu acho que eu vou deixar pra botar mais na frente. Porque as tomadas do quarto tá tudo ferrada. Aí eu queria só botar uma luz de LED. E comprar uma cadeira, porque essa cadeira que eu tô é horrível. Ó, caiu até o anel. A cadeira que eu tô é simplesmente horrível. E daí eu vou comprar uma cadeira também. Mas a princípio tá tudo certinho. A minha penteadeira também. Tá tudo lindo no meu quarto. Que era uma coisa que eu queria muito conquistar em 2024. Eu consegui conquistar. Aí pra esse ano eu quero eu quero conquistar uma casa. Tipo, as metas pra esse ano estão totalmente diferentes dos anos anteriores. Porque agora que eu tenho a pessoa certa comigo,
Aí, aí eu vou querer conquistar as coisas que eu tava querendo antes, né? Só que eu não podia, porque eu não tava com a pessoa certa ainda. E também eu tenho medo de morar sozinha ainda, né, gente? Eu tenho medo de morar sozinha e não saber, tipo, pagar as contas direito, essas coisas. Mas isso tudo se aprende. Aí, as metas pra esse ano que eu tenho, gente, pra 2026, é conseguir uma casinha, conseguir meu carro, principalmente a habilitação, que era pra eu ter feito isso ano passado, só que eu não consegui. E, gente, eu esqueci de um detalhe muito importante, de 2026, 2025. Eu fui e comecei a trabalhar com criança. Tipo, eu trabalhei, depois que eu trabalhei no mercado, aquele mercado lá que não deu certo, de operadora, eu fui e comecei a trabalhar com as crianças, comecei a trabalhar numa creche com criança e eu achei maravilhoso, eu achei incrível. E, tipo, antes eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer faculdade de veterinária. Só que agora eu tô querendo fazer faculdade de pedagogia, porque eu amei cuidar de criança. Tipo, eu sempre tive um carinho enorme por criança. Só que eu nunca achei que eu ia saber cuidar de uma criança, sabe? Ter uma responsabilidade de cuidar um filho de uma outra pessoa. E aí eu comecei a trabalhar na creche e eu me dei super bem, as crianças me amaram. E daí eu trabalhei na creche por uns 3 meses, só que depois eu saí. Eu saí e agora eu tô querendo trabalhar de novo em outra creche. Eu saí porque lá também eles estavam pagando muito pouco. Eu tava ganhando menos que um salário mínimo, sabe? Só que eu tava lá porque eu tava mais lá por causa das crianças, que eu adorava cuidar de criança. E principalmente das crianças de lá, que já tinha me apegado, gente. Eu já tinha me apegado nas crianças de lá. Aí acabei que eu saí, porque tava muito ruim o salário, tava muito ruim mesmo. E daí acabou que eu saí. E agora eu tô à procura de outro trabalho que a princípio seja pra cuidar de criança, cuidador de criança. Mas é isso, gente. Aí agora esse ano eu pretendo fazer faculdade. Eu fiz o Enem ano passado também, que era uma coisa que eu queria. Fiz o Enem. Eu não tirei umas notas tão boas, porque foi meu primeiro Enem e eu não tinha estudado nada. Mas eu tirei em torno de 417 pontos. 417 pontos, assim, que eu somei tudo. Não fui tão ruim, mas também não fui bem, né? Daí esse ano eu quero fazer o Enem de novo. Infelizmente eu não passei no EJA do terceiro ano, mas eu passei do segundo. Aí esse ano eu vou fazer o EJA do terceiro. Aí a minha meta é passar no EJA do terceiro, fazer faculdade ainda esse ano. E eu quero fazer também o Enem esse ano de novo, no início do ano. E quero tirar minha habilitação. Quero fazer mais tatuagem também. Quero fazer uma tatuagem assim, bem grandona, assim, aqui, ó. Porque eu só tenho tatuagem pequena. Aí eu queria muito pintar meu cabelo esse ano, tipo, mudar a cor. Porque eu já tô com um loiro faz um tempão, faz já 5 anos. Ano passado também eu fiz meu aniversário de 19 e eu não fiz nada. Eu não fiz quase nada. Tipo, eu só fiz um bolinho assim em casa, com a minha família. Porque eu falei, esse ano eu não quero nada. Esse ano eu não quero nada, não quero fazer festa nenhuma. Quero fazer só um bolinho com a família. Porque ano que vem eu quero fazer uma festona. Aí esse ano, como é os meus 20 anos, que eu acho uma idade bem importante, eu acho uma idade tipo 20, sabe? Aí eu quero fazer uma festa também, tipo, alugar um salãozinho e tal, convidar todo mundo. Então eu espero que dê certo essa questão da festa, porque agora eu estou desempregada, eu estou tentando achar outro trabalho, um trabalho que pague bem. E daí, quando eu achar esse trabalho, eu vou juntar pra fazer a minha festa, tentar alugar um salãozinho ou uma casinha, ou alugar uma casa, sabe? Só pra fazer a festa mesmo. E eu espero que dê certo, gente. Eu tô muito ansiosa, tem muita coisa que eu quero fazer esse ano. E é isso, eu acho que eu não esqueci de nada. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Aí esse ano eu quero tentar fazer faculdade ou de veterinária ou de pedagogia. Que eu nunca pensei que, tipo, eu gostaria de fazer faculdade de pedagogia, mas eu gostei tanto de cuidar de criança que eu acho que é uma área que eu realmente queria fazer. E veterinária também, eu tenho as minhas dúvidas ainda entre veterinária, mas eu quero fazer pedagogia, eu tenho certeza que eu quero fazer pedagogia. Aí é isso, gente. Não vou enrolar muito aqui, mas meu 2025 foi meio que isso. Eu dei um resumão ali, né? Esqueci algumas coisas, eu devo ter esquecido algumas coisas, de contar algumas coisas. Eu terminei
ciclos de amizade também, né? Foi bem doloroso pra mim ter terminado esses ciclos de amizade, porque eu tinha um apego bem emocional nessas amizades, só que não tinha o que fazer, né? Aí eu tive que terminar. Ultimamente eu não tô com amizade nenhuma, né? Eu não tenho muita amizade, tava mais saindo com os amigos do meu namorado, que eles são muito parceria, e é minha prima. Então, não tenho muitas amizades mais, mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E é sobre isso. Eu espero que eu faça bastante amigos novos esse ano. Tipo, amigos que eu realmente possa contar, entendeu? Tipo, amizades femininas, porque eu tô muito rodeada em amizades masculinas, eu quero amizades femininas. Mas é isso, gente. Um beijo. Não vou, né? Eu não vou. Eu tô falando demais, eu não vou falar tanto mais. Mas é isso. Um beijo, gente. Tá aí meu resumo de 2025. E eu já contei o que eu quero pra 2026, né? Minhas metas de 2026. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o ano que vem.